Olá, bem-vindo ao canal Papo com Tecnologia. Você que gosta de tecnologia, não deixe de se inscrever no nosso canal. Bom, estamos em nossa 10ª aula do curso de programação e hoje teremos uma aula muito importante, pois essa será uma aula de exercícios. Teremos 3 exercícios para consolidar tudo que foi visto até agora. Então, iremos, através dos exercícios, conseguir relembrar o que foi estudado. E você que realmente quer aprender programação, é muito importante não só ficar na teoria, e sim partir para a prática, conhecer algumas ferramentas e já aplicar aquilo que você aprendeu. E sempre você deve começar de exercícios básicos e gradualmente ir avançando. Não adianta você tentar executar, fazer, criar um programa muito complexo, pois você pode acabar se perdendo no meio desse caminho. Então, é importante para você conseguir se desenvolver, conseguir aprender a programar, você começar de exercícios mais básicos e aos poucos ir avançando. Hoje aqui trarei 3 exercícios básicos, teremos mais no decorrer do nosso curso, iremos avançando gradativamente até o final, conseguirmos executar programas mais complexos. Bom, irei criar um novo projeto, Console Application, C++, aula 10. Finish. Bom, vou aqui descrever o que será o exercício e peço que você pause esse vídeo e tente executar, tente fazer. E após isso, após você tentar, veja a resolução, veja qual foi a lógica que eu utilizei. Porque para resolver um determinado problema, você pode utilizar de diversos caminhos para atingir o mesmo objetivo. Então você pode ter um tipo de raciocínio, eu posso ter outro. O importante é concluir a determinada tarefa que o programa tem que fazer da forma mais precisa, mais simplificada e que economize um maior número de recursos. O programa em questão será simplesmente a simulação de um sistema bancário, onde que o usuário terá como valor em sua conta o valor de 10 mil, e ele irá ter a opção de sacar ou depositar dinheiro. Então, você vai ter a opção de saque, depósito, e após feito uma dessas duas operações, ele tem que dar a opção para você visualizar seu saldo atualizado ou simplesmente encerrar a operação. Somente isso. Então, pause esse vídeo e tente executar este exercício. Bom, sempre quando iremos criar um programa, é importante você pensar quais são as variáveis que você irá utilizar. Se estamos falando de um sistema bancário, vai ter um saldo onde eu vou depositar ou sacar um dinheiro. Então eu tenho que trabalhar com números, né? Números quebrados, vou utilizar variável do tipo float, onde que eu vou ter um saldo. Irei também ter uma variável que representa o saque, o valor que eu quero sacar, e também uma variável de depósito. Bom, aqui irei imprimir uma mensagem para o usuário. Como disse,
ele já irá ter um valor em sua conta, o valor de R$ 10.000. Beleza, já inicializei o saldo dele no valor de 10.000 e nesse momento irei compilar. Sempre é importante ir compilando para ver se no meio do caminho você já não encontrou algum tipo de erro. Bom, aqui não temos nenhuma mensagem de erro. Compilei, executei. Digite 1 para saque e 2 para depósito. Bom, ok. Então, nesse ponto, eu vou ter que ter uma condição. Se ele digitar 1, eu devo efetuar um saque. Se ele digitar 2, depósito. Então, aqui eu já vou trabalhar com condições. If. Então, se antes disso eu devo ler o valor que ele digitou. Então, eu devo adquirir esta informação e devo armazenar em uma variável, né? Então, se eu estou colhendo uma informação, um dado, eu devo armazenar numa memória RAM. Então, eu devo criar uma variável. Vou criar uma variável de pode ser qualquer nome, nomear. Então, vou armazenar o valor digitado em A. Ponto e vírgula para finalizar. Ok. Então, agora eu vou utilizar da minha estrutura condicional. Se A igual a 1, eu, dentro das chaves, irei executar uma operação de saque. Então, se A igual a 1, se A igual a 2, será uma operação, será um bloco de comando que irei especificar dentro das chaves de depósito. E se A não for nenhuma dessas, simplesmente não vai executar nada. Então, vamos começar sem muitas opções, sem muitos recursos nesse programa, simplesmente para a gente inicializar o nosso primeiro passo. Então, se A for 1, eu vou imprimir na tela. Aqui eu já estou criando meu bloco de comando para saque. Então, irei pular uma linha. Irei pular novamente uma linha para ficar visualmente melhor. Irei imprimir a mensagem. Digite o valor que deseja sacar. Então, ele vai ler o valor que o usuário digitar e irei armazenar novamente, irei utilizar da variável A novamente. Irei agora atualizar o valor de A com o valor que ele deseja sacar. Ok. Aqui nesse ponto, ele pode digitar um valor maior do que o que eu tenho em saldo. Então, se o valor que ele deseja sacar for maior, essa operação não será possível. Então, novamente eu tenho um se. Se o valor de A for maior que saldo, pular uma linha, imprima na tela saldo
pular mais uma linha, ponto e vírgula. Então, se o valor que ele deseja sacar, que foi armazenado na variável A, for maior que o saldo, ele vai imprimir essa mensagem. Se não for maior, ele irá conseguir efetuar esta operação. Então, se não, simplesmente o saldo será atualizado, ou seja, saldo menos A vai ser atualizado. Ele vai pegar e efetuar uma operação aritmética simples de subtração. Ou seja, saldo, o valor de 10.000, menos o valor sacado, irá atualizar um operador de atribuição, irá atualizar o saldo. Bom, ok. E se ele desejar depositar, irei construir o segundo bloco. Irei armazenar o valor do depósito em A e irei atualizar saldo. Saldo, que é o valor de 10.000, irá receber o depósito. Bom, construir os dois blocos de comando e no final irei dar a opção dele ver o saldo como determinado no início do exercício ou simplesmente encerrar o programa. Se 1, ele irá ver o saldo. Se 2, simplesmente não faz nada. Então, novamente aqui irei precisar de um se, né? Então, eu vou ter que ler o valor que o usuário digitou. Então, eu vou ter que adquirir essa informação e salvar em uma variável. E nesse ponto, novamente, irei utilizar a variável A. Então, irei aqui adquirir o valor digitado e fazer um comparativo. Se A igual a 1, irei imprimir saldo. Se for 2, simplesmente essa condição não será verdadeira e automaticamente o programa chegará em return 0. Então, se ele digitar 2, isso daqui não vai ser mostrado, ou seja, o saldo não vai ser mostrado e o programa encerra aqui. Iremos compilar. Temos aqui um erro. Assim, faltou endline para pular uma linha. Tem que compilar novamente. Nenhum erro e aqui vamos testar o programa. Executar. Digite 1 para saque e 2 para depósito. Irei depositar um valor. 2. Digite o valor do depósito. 5.000. 1 para ver seu saldo. 1.
Seu saldo é 15.000. Ok, nosso programa funcionou perfeitamente. Irei executar novamente. Digite 2 para depósito. Digite um valor de depósito, 4.000. Digite 1 para ver o saldo e 2 para encerrar o programa. Agora eu não quero ver o saldo. 2, ele não mostra o saldo e encerra o programa. Executando novamente. Digite 1 para saque e 2 para depósito. Agora irei sacar. 1, digite o valor que deseja sacar. 5.000. Enter. Digite 1 para ver seu saldo. 1. Seu saldo é 5.000. Ok, perfeito. O último teste. Digite 1 para saque. Digite o valor que deseja sacar. 5.000. E 2 para encerrar. Ele não mostra o saldo e encerra o programa direto. Ok. Também iremos ver a possibilidade dele tentar sacar um valor a mais do que ele tenha em saldo. Então, digite 1 para saque, digite o valor que deseja sacar. Relembrando que já iniciamos o saldo dele nesse programa no valor de 10.000. Então, irei tentar sacar 11.000. Saldo insuficiente. 1 para ver saldo e 2 para encerrar. Seu saldo é 10.000. E o programa se encerra aqui. Bom, finalizamos este exercício. Caso você tenha encontrado algum outro caminho, deixe nos comentários. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que iremos estar discutindo juntos. E agora vamos para o segundo exercício. O segundo exercício que eu proponho para vocês é um exercício muito típico para todos aqueles que estão iniciando na programação. O programa deve solicitar 4 valores de notas de um aluno e tirar a média dessas notas. Dependendo do valor da média, ele tem a possibilidade de ser aprovado, reprovado ou ficar em recuperação. E essa mensagem deve aparecer na tela. Então, você deve solicitar 4 valores de nota, tirar uma média e, de acordo com a média, imprimir uma mensagem na tela: aprovado, reprovado ou recuperação. Então, pause o vídeo e tente fazer aí. Bom, estamos trabalhando com média. Irei criar uma variável do tipo float. Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4 e média. Finalizo com ponto e vírgula. Declarei minhas variáveis. Irei imprimir uma mensagem na tela. Digite a nota 1, pulo uma linha e aqui leio o valor da nota 1 e armazeno na variável N1. Simplesmente aqui irei copiar e colar 4 vezes. Digite a nota 2, leio a nota 2, digite a nota 3, leio essa informação e armazeno na variável N3
e digite a nota 4. Leio esta informação e armazeno na variável N4. Bom, compilo, executo para ver se está funcionando tudo ok. Digite a nota 1, um exemplo 1, digite a nota 2, 6, 3, 7, 4, 4. Beleza. Está imprimindo na tela e ele está armazenando os valores digitados das notas nas respectivas variáveis. Então, a média nada mais é do que a soma. Então, eu tenho que somar as quatro notas e dividir por 4. Então, irei fazer isso dessa forma. N1 é igual a N1 mais N2, ponto e vírgula. N1 é igual a mais N2 mais N3 mais N4, ponto e vírgula. Eu poderia criar uma variável soma e somar os quatro valores das notas e armazenar nessa variável soma. Porém, aqui eu estou economizando memória RAM. Então, ou seja, eu estou utilizando de uma das variáveis que eu já havia criado, nota 1, para receber a soma das quatro notas. Não tem nenhum problema em fazer isso. Então, estou pegando o valor N1, N2, N3, N4, somando e atribuindo esse valor a N1. Então, a média nada mais é que N1, que agora está atualizado com a soma das quatro notas, dividido por 4. Se a média for menor que 5, imprima na tela reprovado. Se for igual, se a média for igual a 5, recuperação. Sempre também é bom sempre também é bom evitar acentuação em alguns frameworks e em algumas outras unidades de desenvolvimento não tem problema. Agora no Code Blocks pode dar algum tipo de erro na tela, então sempre é bom evitar os acentos, pois ele trabalha num padrão, que é um padrão de caracteres americano. Então sempre quando você tenta utilizar alguma acentuação, por não fazer parte do padrão americano, ele dá erro, pois o compilador não entende. Então, se média igual a 5, recuperação. E se média maior que 5, aprovado. Irei compilar para ver se temos algum tipo de erro. Só faltou o ponto e vírgula aqui, compilo novamente. E executo. Digite a nota 1. 5, digite a nota 2, 5, digite a nota 3, 5 e a nota 4, 5. Recuperação, pois a média desses valores 20 por 4 seria 5. Ok, mensagem correta. Irei pular uma linha aqui só para ficar mais visível. Compilo, executo. Então, se ele tirou 4, 5, 4, 3, reprovado. Foi uma média inferior a 5. E se ele tirou 10, 6, 3 e 5, aprovado. Uma média superior a 5. Bom, finalizamos o nosso segundo exercício. E agora iremos para o último exercício. Bom, neste último exercício,
irá ser da seguinte forma: deve ser impressa na tela uma mensagem para o usuário solicitando que ele digite 4 números. Então, 4 vezes uma mensagem solicitando para que ele digite números aleatórios. E depois você deve imprimir na tela os números em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, ou seja, se ele digitou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, deve ser impresso 4, 3, 2, 1. Independente do número que ele digitou, a impressão deve ser feita de forma decrescente. E nesse exercício, iremos trabalhar bastante a estrutura condicional if. Então, iremos iniciar aqui. Bom, estou trabalhando com 4 valores, né? São 4 valores que serão digitados pelo usuário. Então, irei criar uma variável inteira do tipo int de nome num4, que vai ser um número 4, um número maior, num3, num2 e num1. Então, ou seja, 4 variáveis onde que serão armazenados, solicitados para que o usuário digite valores aleatórios e no final eu irei ter que imprimir de uma forma decrescente. Ok. E também irei criar uma variável auxiliar aqui neste caso. Bom, então, iniciando. Impressão na tela. Digite o primeiro número e irei ler essa variável e armazenar na variável num4 do tipo inteiro. E irei solicitar novamente para que o usuário digite o segundo número. E leia essa informação e armazene em num3. Bom, nesse ponto, podemos ter vários caminhos para atingir o mesmo objetivo. Peço que vocês tentem fazer esse exercício à parte, ou se não, veja a minha resolução e depois tente encontrar algum outro caminho, mas a forma que eu pensei foi a seguinte, para atingir este objetivo. Ele irá ler um valor qualquer, por exemplo, 10, a princípio, irá armazenar em num4. E depois ele irá ler um segundo valor, 5. Ok, então eu vou tentar, para resolver esse problema, classificar sempre o num4, eu vou querer manter sempre o número maior que o usuário digitou em num4, depois o segundo maior em num3, num2 e o menor número em num1. Então, nesse ponto, se o segundo número que ele digitou for maior que o primeiro, que está armazenado em num4, eu quero fazer essa inversão. Então, eu vou utilizar um if aqui. Se num3 for maior que num4, o que é para ser feito é eu vou fazer uma cópia do que está armazenado em num4 e salvar essa cópia nessa variável que eu criei auxiliar. Então, aqui eu irei salvar uma cópia de num4 e armazenar o valor na variável auxiliar. Irei agora, em num4, atualizar com o valor de num3. Pois se o segundo número que o usuário digitou, que está armazenado em num3, é maior que num4, e eu quero
armazenar do maior para o menor, então se o que está em num3 é maior, eu vou jogar esse valor para num4. Então agora num4 está com o segundo valor digitado, que é o valor maior. E irei agora atualizar num3 com o valor que está na variável auxiliar. Então, irei dar um compilar e irei imprimir, fazer a impressão de num4, claro, uma linha, num4 e num3, só para vermos o que está acontecendo aqui. Digite o primeiro número, 4. Digite o segundo número, 2. Vamos ver o que deu errado aqui. Ah, sim, faltou imprimir num3. Compilar novamente, executar. Digite o primeiro número, 4. Digite o segundo número, 2. Ele imprimiu na sequência que estamos procurando, do maior para o menor. Então, seja 4 e 2. Vamos supor que ele tivesse digitado 2 e 4. Ele também imprimiu 4 e 2, por conta dessa manipulação que fizemos aqui. Então, independente da ordem que o usuário está digitando, o programa está imprimindo todos os números que o usuário digitou de uma forma decrescente, do maior para o menor. Por isso, foi feita esta manipulação aqui, com o fim de atingir este objetivo. Mas aqui estamos trabalhando somente com 2 números. Mas, na verdade, eu quero 4. Então, teremos um pouquinho mais de trabalho. Irei apagar esta linha e vamos continuar. Agora ele já digitou o número 4, o número 3. Ele irá imprimir novamente uma mensagem. Digite agora o terceiro número. E este terceiro número, ele irá armazenar agora em num2. Bom, aqui, o num2, o terceiro valor digitado, pode ser maior do que o valor que está agora armazenado em num4. Então, se num2 for maior que num4, irei ter que fazer também uma manipulação a fim de ordenar os valores que estão armazenados nas variáveis. Então, aqui no caso, eu vou abrir as chaves, irei utilizar na minha variável auxiliar, irei fazer uma cópia do valor que está em num4, que é o maior valor a princípio. Mas agora, se o valor digitado, supostamente, num2 for maior, ele tem que executar essa correção no programa. Então, eu faço uma cópia da variável num4, e supondo que num2, o terceiro valor digitado, seja agora o maior, num4 deve receber num2, porque eu estou a fim de ordenar do maior para o menor. Então, se o maior está em num2 agora, eu jogo esse valor para num4. E agora, eu pego num2 e agora eu pego num2 e jogo o valor de num3. E num3 recebe o valor auxiliar. Então, vamos ver o que foi feito aqui. Num4, a princípio, era o maior valor. Porém, se num2 for maior que num4, num2 agora terá que ser armazenado em num4, o que está sendo feito aqui.
E num 3 tem que receber o segundo maior valor, que agora era inicialmente o num4. Então, como eu tinha feito uma cópia de num4 aqui na variável auxiliar, eu atualizei num4 com um novo valor maior, e agora esse daqui esse valor que está armazenado em auxiliar é o segundo maior valor. Então, eu armazeno em num3. E num2 recebe num3. Por que num2 recebe num3? Porque num3 agora está num 3 agora ele deve decair um valor. O valor que estava em 3 agora deve ir para 2, pois o valor que estava em 4, que agora está em auxiliar, foi para variável 3. Tudo isso a fim de ordenar sequencialmente os valores do maior para o menor. Poderíamos ter uma outra situação. Essa outra situação poderia ser o quê? Num 2 maior somente que num 3. Então, nesse caso, estou supondo que num 2 seria maior do que num 4. Porém, poderia ser somente maior do que num 3. Nessa situação, eu não preciso mexer no valor que está armazenado em num 4. Então, aqui eu estou utilizando um se não se. Se num 2 for maior que num 4, ele irá executar este bloco de comando a fim de ordenar os valores do maior para o menor. Se não, se num 2, o terceiro valor digitado pelo usuário, for maior somente que num 3, num 4 não pode ser alterado. Então, é um outro tipo de manipulação. Então, aqui novamente eu irei utilizar da variável auxiliar, irei fazer uma cópia de num3. Num3, o valor que está em num3 agora, eu vou atualizar ele com o valor que está em num2. E o valor que está em num2, irei atualizar ele com a variável auxiliar. E vou analisar por que disso. Num 4 eu não mexo, pois num 2 é maior somente que num 3. Porque se ele fosse maior que num 4, esse bloco nem seria executado. Porque se num 2 fosse maior que num 4, seria executado este primeiro aqui de cima. Então, num 2, nesse caso, é somente maior do que num 3. Eu estou utilizando aqui um se não se. Então, se faça isso. Se não se. Então, esse se não só existe se o primeiro se não for verdadeiro. Se ele fosse verdadeiro, isso aqui não seria executado. Então, caso essa condição não exista, ele irá para essa segunda. Então, nessa segunda, num 2 é maior que num 3. Então, num 4 eu não mexo. Então, eu faço uma cópia de num 3. Como num 2, o terceiro valor que ele digitou e armazenou na variável num 2 é maior do que o valor que está armazenado em num 3, eu pego um num 2 e jogo esse valor na variável num3. Lembrando que aqui eu já tinha feito uma cópia do valor que estava em num3, e essa cópia deste valor agora eu jogo em num2, finalizando aqui essa segunda manipulação. Bom, aqui nesse ponto irei imprimir novamente uma mensagem na tela pedindo para o usuário digitar o quarto número. E esse quarto irei armazenar na variável num1. Então, nessa parte final, teremos as seguintes possibilidades. O valor digitado pelo usuário no 1 pode ser maior
que o valor que está armazenado em num4. Se essa condição for verdadeira, faço uma cópia da variável num4 e sigo com a seguinte manipulação. Num4 recebe num1, num2 recebe num3, num1 recebe num2 e num3 recebe auxiliar. Bom, então, ou seja, se num1 for maior que num4, devo manipular a fim de ordenar do maior para o menor. Então, eu faço uma cópia de num4, pois esse valor será atualizado. Num1 é maior que num4, o valor que está em num1. Então, eu pego este valor e jogo para num4. Ok. Agora, eu pego o valor que está em num3 e jogo para num2. E o que está em num2 eu jogo para num1. E num3 eu jogo o auxiliar, que é o segundo maior valor. Então agora num4 está com maior valor, num3 está com o segundo maior valor, num2 está com o terceiro maior valor e num1 está com o menor valor. Nesta possibilidade aqui, se o programa atender estas condições. Aqui também poderemos ter mais outra possibilidade. Num1 ser somente maior que num3. Então, ou seja, se num1 for maior que num4, eu devo executar essas manipulações. Mas se num1 for maior que num3, eu não mexo em num4. Se ele fosse maior que num4, eu mexeria. O primeiro se aqui seria verdadeiro e então esse segundo se aqui não seria executado. Esse senão se não seria executado. Supondo que essa condição aqui seja falsa, num1 não seja maior que num4, mas num1 seja maior que num3, então eu vou seguir com as seguintes manipulações. Utilizando novamente a variável auxiliar, faço uma cópia de num3. E aqui num3 vai receber o novo valor maior, que está armazenado em num1. E num1 vai receber o valor que está em num2. E num2 vai receber o valor que está na variável auxiliar. Finalizo com ponto e vírgula. Bom, outra possibilidade de ocorrer nessa situação é o seguinte: senão se pode haver desse quarto valor digitado que está armazenado em num1 ser maior que num2. Então, ou seja, se esse se for falso e se esse se for falso, ele vai analisar esse outro se num1 for maior que num2. Esta é a última possibilidade que pode existir. Então, nesse caso, eu faço uma cópia da variável num2, pego a variável num2 e atualizo ela agora com o valor de num1, pois o valor que está em num1 é maior do que o que está em num2. E finalizo atualizando num1 com o valor que está copiado na variável auxiliar. Irei compilar para ver se temos algum erro até essa parte do programa. Nenhum erro aparentemente apresentado. E irei imprimir na tela
os valores de num1, vou dar um espaço aqui, num2, num3, num4, compilo novamente. Vamos executar. Digite o primeiro número, 3. Digite o segundo, 8. Digite o terceiro, 1. Digite o quarto, 7. Ele ordenou 1, 3, 7, 8. Ah, não, só inverti aqui a ordem. É do maior para o menor. Então, novamente o teste. 8, 3, 9, 1. Ordenado corretamente. 9, 8, 3, 1. Independente da ordem que o usuário digitar, sempre o valor impresso vai ser do maior para o menor, independente dessa ordem. Do primeiro ser maior que o terceiro, o quarto ser maior que o segundo, independente da ordem, este programa está parametrizado para sempre, em qualquer condição, conseguir imprimir nesta sequência do maior para o menor, atendendo o exercício determinado. Mais um teste aqui, eu vou alterar os valores, você também pode fazer esse teste. Oito, 660. Correto, do maior para o menor. Bom, iremos fazer mais um teste aqui. Ele deve atender a todas as condições. Qualquer sequência numérica que o usuário digitar, ele deve imprimir ordenado, do maior para o menor. Vamos testar mais uma aqui. Ó, esse ele imprimiu 753 e não imprimiu 1, né? Tivemos um problema nessa parte. Já fizemos alguns outros testes, os outros deram certo. E esse deu errado. Isso, vamos corrigir esse erro agora, mas ressalto aqui para vocês, não tem nenhum problema nisso. Isso faz parte da programação. Quando você desenvolve um tipo de programa, antes de você vender aquele programa, antes dele começar a ser aplicado, onde deve ser aplicado, você tem que testar aquele programa com diversas entradas diferentes, né? É um processo que chamamos de depuração do programa. Você testa o programa com várias entradas a fim de encontrar um erro em algum determinado bloco específico. Pode ser que o programa que você criou funcione para muitas entradas. Você pensa que está tudo ok. Porém, alguma entrada específica, ele gera um erro. Ó, se eu testar esse programa aqui com outro tipo de entrada, ó, 9, 6, 8, ó, 9, 8, 4 e 7. Ó, ele ordenou do maior para o menor corretamente. Para várias entradas, ele vai ordenar corretamente. Porém, teve uma específica que eu fiz um número menor, um número maior, um número menor e um número maior, ele está dando esse tipo de erro. Então, você analisa aqui, o que está dando erro é numa variável 1. No caso, no 1, ele está obtendo esse valor. Mas aqui eu venho aqui num bloco específico e tento localizar o erro, né? Então, vamos analisar aqui. Bom, identifiquei. Aqui eu devo primeiro atualizar no 1 para depois atualizar no 2.
pois isso aqui estava dando, essa inversão estava ocasionando este erro. Irei compilar, executar novamente, vou testar. Um número pequeno, um número maior, um número pequeno e um número maior. Bom, corrigimos o erro, então agora sim o programa está funcionando corretamente. Então tenha isso como parte ao finalizar um programa, teste ele com as mais diversas entradas, né? E esse erro foi até proposital para mostrar que tem que ser feito dessa forma para vocês. Então, não adianta você aprender, decorar um tipo de linguagem. Ah, eu sei Python, eu sei Java, eu sei C++, eu sei qualquer tipo de linguagem, sendo que você não tem aquela facilidade de trabalhar mais a lógica. Então, trabalhe mais a lógica e deixe essa coisa de lado, de querer aprender, focar em um tipo de linguagem e em outro tipo de linguagem. Porque as linguagens de programação estão constantemente sendo atualizadas, então a forma que você passa comandos são só ferramentas, síntese. Então, o que vale mesmo é a lógica de programação. Finalizamos a aula por aqui.